Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim. Vamos continuar a leitura da sua realidade imortal. E a gente parou numa frase que eu amo, que a gente tem que lembrar sempre. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. E o Arten começa. Certo, espertinho, todos têm medo de algo neste mundo, e ainda que seja difícil para as pessoas acreditarem pelo fato de ser inconsciente para elas, todos os medos que elas têm podem ser diretamente relacionados no nível da mente inconsciente ao medo de Deus. Isso é resultado da sua separação aparente dele e a culpa inconsciente que surge disso. Gary, ei, isso quer dizer que vamos escrever outro livro? Porque se formos, existem pessoas que podem não entender o que você acabou de dizer. E o Arten responde, nesse caso, por que não fazemos uma pequena revisão? Fale sobre os ensinamentos em poucas palavras para que tanto os iniciados quanto os praticantes experientes tenham uma ideia melhor sobre o que estamos falando. Você pode fazer isso, as coisas estão indo muito bem nas suas palestras e para o desaparecimento do universo até agora, certo? E o Gary, sim, tudo está sob controle. Erros têm sido cometidos, mas outras pessoas estão levando a culpa. Brincadeirinha. Mas não sei se devo ir adiante com essa história de palestras. Quero dizer, fiz o que quis fazer. Fui lá até em Manhattan e disse que essa é a minha experiência. O livro é apenas a maneira como tudo aconteceu. As pessoas podem acreditar nele ou não. Mas se não acreditarem, pelo menos não será porque não lhes contei nada. E a puxar. Receio que suas lições de perdão estejam apenas começando. E se eu lhe disser que a partir do final de fevereiro você voará mais de 160 mil quilômetros por ano para ensinar espiritualidade? E o Gary, eu diria que você está só brincando, certo? E o Arten, isso será o mais útil, meu irmão. Incluindo você mesmo, pode-se contar em 2 dedos o número de pessoas que estão viajando por aí ensinando essa mensagem de forma exata. Mas não pense que isso é o mais importante. Ao mesmo tempo em que estiver viajando e dando palestras, queremos que faça seu trabalho real, que é o perdão. Não do tipo antigo, mas do novo. E a puxar. Você está disposto a provocar mudanças drásticas em seu estilo de vida pessoal, sabendo que não importando a aparência das coisas, tudo é apenas um truque para convencê-lo de que você é um corpo e depois perdoar? E o Gary. Acho que não. E o Arten, bem, sabemos melhor do que você. Assim, deixe seus negócios em ordem, companheiro. Você tem um bom passeio chegando. Agora, que tal a pequena revisão sobre a qual falamos? E o Gary, e aqueles que já conhecem tudo isso? Não vai parecer repetitivo? E a puxar, não se esqueça de algo que já lhe dissemos da primeira vez. A repetição não só é correta como obrigatória. Não é possível ouvir demais as ideias da mente certa. É preciso um tempo para que elas penetrem nos cânions profundos da sua mente inconsciente. Já dissemos que não é a quantidade de informação espiritual que coloca em sua mente que determina o quanto você é iluminado, e isso é verdade. Entretanto, ao mesmo tempo, o contexto fornecido por conhecer a metafísica de um ensinamento, como um curso em milagres, pode ajudá-lo a tomar a decisão de aplicar o que você sabe, o que é a parte mais importante da aplicação. Uma vez que compreenda a verdade, lembrar-se dela quando a porcaria cai no ventilador é a parte difícil. Se e quando você adquirir o hábito de se lembrar da verdade em situações difíceis, aplicá-la vai se tornar quase uma segunda natureza para você. Quando este momento chegar, terá progredido anos-luz em direção à experiência sobre a qual estivemos falando. Como o curso coloca isso? É para essa experiência que o curso está dirigido. E o Gary, tudo bem, posso contar uma piada primeiro? Gosto de contar piadas nos meus workshops. O Arten, você foi a Manhattan no mês passado. Conte-nos aquela piada de Nova York de que você gosta. E o Gary, tudo bem. Um budista estava caminhando no Central Park. Ele vai até um vendedor de cachorro-quente e diz, quero um completo. O vendedor entrega um cachorro-quente ao budista, que depois de pagar pede o troco. Mas o vendedor diz, o troco vem de dentro. Ele coloca aqui como nota, tá, gente? É um trocadilho. É impossível de ser mantido em português, pois uma palavra em inglês, change, pode significar tanto troco quanto mudança, tá? E agora vem a puxar. Sim, você consegue boas risadas com essa piada,
Gostamos que tenha um bom senso de humor em suas apresentações. É importante se lembrar de rir. Recordemos o que J diz no texto. Na eternidade, onde tudo é um, introduziu-se uma ideia diminuta e louca, da qual o Filho de Deus não se lembrou de rir. Eu acho essa uma das... Vou fazer aspas aqui, uma das frases mais lindas e que eu mais gosto, porque eu sei que o que eu vim fazer aqui tem muito a ver com humor. E eu adoro isso. Aqui me lembrou também o Paulo Bardal, da Yoga do Riso. E se a gente lembrasse mais de rir, a gente seria mais feliz e a gente não viveria tão estressado. Vou voltar para o livro. Daí o Gary fala. E, é claro, essa ideia diminuta e louca é o pensamento que poderíamos ter uma identidade individual e ser separados de Deus. Portanto, em relação àquela revisão que você pediu, o curso é um documento espiritual na forma de 3 livros reunidos em um só, que inclui um texto com toda a teoria, um livro de exercícios para estudantes, que é um programa de 1 ano que as pessoas em geral levam mais de 1 ano para cumprir, e que treina o estudante para aplicar o curso à vida diária, mais um manual de professores que reforça a coisa toda. O curso foi ditado por J durante um período de 7 anos para uma psicóloga pesquisadora chamada Ellen Schuckman, na cidade de Nova York. Ela anotava tudo o que J dizia em seu caderno de taquigrafia e depois o ditava para seu colega Bill Tedford, que o datilografava. Quando vocês, caros, apareceram para mim, deram-me, através dos seus ensinamentos, uma revisão diferente de J de 2000 anos atrás, cujo nome real era Yeshua, um rabino judeu que nunca teve a intenção de fundar uma religião. Desde então, tenho tido algumas lembranças por conta própria. Descobri que quando vocês me falavam sobre algumas das minhas vidas passadas, isso trazia mais lembranças dessas vidas à tona nas semanas e meses seguintes. Por exemplo, vocês me contaram que há 1000 anos eu era amigo e aluno do iluminado professor índio-americano conhecido como Grande Sol. Mais uma vez, isso trouxe ensinamentos, lembranças e visões daquela vida como um índio em Calquia. Nota: o sítio Calquia está localizado em Collinsville, Illinois, e representa a sociedade nativa americana pré-histórica mais sofisticada ao norte do México. Eu até me lembrei de que deveria colocar a ênfase na terceira sílaba quando digo Calquia, ao invés da segunda, que é a forma como as pessoas brancas pronunciam essa palavra. E o Arten, correto, nós a pronunciamos da forma moderna, porque estamos falando com você em inglês. Mas você acabou de pronunciá-la de uma forma que um índio de 1000 anos atrás a pronunciaria. E quando vocês me contaram quem eu era 2000 anos, com J, isso também disparou mais lembranças daquela vida. Ia puxar. Como você se sentiu ao descobrir que era São Tomé na época de Jesus? E eu sou você. E o Gary, sei que você sabe a resposta para isso, está apenas me fazendo uma pergunta retórica, vocês sabem tudo. E eu ainda não consigo acreditar que vocês estão aqui. Mas quando descobri quem fui na época de J, senti-me mesmo ótimo em relação a isso por mais ou menos 2 dias. Quero dizer, foi muito legal. Mas aí, depois de um tempo, a gente levanta e percebe que tem a mesma velha porcaria de sempre bem na nossa cara. As lições de perdão estão diante de nós. E não importa quem você foi em outra vida, sempre tem que escolher perdoar, seja o que for que estiver acontecendo nesse instante. E a Puxa fala, muito bom, querido irmão. Todos já foram muito famosos e aparentemente importantes em algumas vidas. E todos já foram a escória da terra em outras. Isso é dualidade. O que importa é fazer seu trabalho de perdão neste exato momento. Essa é a saída. Mas não é mesmo o antigo tipo de perdão. Você poderia explicar por quê? E o Gary, vou fazer o melhor que puder. Em primeiro lugar, como rabino e místico, J compreendeu bem os ensinamentos do misticismo judaico antigo. Entre eles, estava a ideia de que o céu é a proximidade de Deus e que o inferno é a distância dele. Mas J, sendo um cara bem determinado, não parou por aí. Para ele, o céu não era só a proximidade de Deus, mas a unicidade com Deus. Na verdade, ele é a perfeita unicidade com Deus. E o inferno não seria só a distância de Deus, ele seria qualquer coisa que seja separada de Deus. Isso restringe as coisas a 2 escolhas distintas, e apenas uma delas é real.
porque a perfeita unicidade não pode ter contraparte, ou não seria perfeita. Vou pegar o quadradinho que ele colocou aqui, ó, gente. O céu não é só a proximidade de Deus, ele é a unicidade com Deus. Na verdade, ele é a perfeita unicidade com Deus. Então, voltando à leitura aqui, né? Normal. Assim, para J, Deus é imutável, perfeito e eterno. E Deus é sinônimo de espírito, porque nada que ele poderia ser diferente dele de forma alguma. Nada do que ele faz poderia ser diferente dele de forma alguma. Ou não seria perfeito. Além disso, se Deus pudesse criar qualquer coisa que não fosse perfeita, ele próprio também não seria perfeito, não é? E o espírito não tem que evoluir, ou também não poderia ser perfeito. É claro, Deus não é ele ou ela, e estou usando uma linguagem bíblica como curso. Eu poderia chamar Deus de it, mas isso também não empolgaria ninguém. Assim, logo de cara, percebemos alguma coisa sobre nosso amigo J. Primeiro, ele é inflexível. Segundo, não importa o quanto as coisas possam parecer complicadas, sempre haverá só duas coisas entre as quais escolher, e apenas uma delas é real. A outra escolha é uma ilusão, o que já era ensinado pelos hindus e budistas, muito tempo antes de J. Mas ele levou a alternativa a uma versão impecável de um Deus que é realmente perfeito amor, ao invés de um Deus que é cheio de conflitos e imperfeito. Além disso, é preciso lembrar que J era do Oriente Médio, ele tinha uma inclinação mais oriental do que ocidental, portanto, com certeza estava familiarizado com os ensinamentos do budismo. Ele conhecia o conceito budista sobre o ego, entendia e vivencia que existe apenas um ego, parecendo muitos, naquilo que os hindus chamam de o mundo de multiplicidade, e os budistas chamam de impermanência. Assim, existe apenas um de nós que pensa estar aqui, e esse sou eu. Não existe mesmo ninguém mais. Não existe ninguém lá fora. Apenas parece existir. É um truque. A parte consciente da mente olha para fora e vê todo tipo de separação, corpos e formas diferentes, mas é tudo ilusão. E a parte inconsciente da mente, cuja maior porção está oculta, assim como a maior parte de um iceberg está escondida sob a superfície da água, sabe que existe na verdade apenas um de nós. O tempo e o espaço e as diferenças se revelam todos irreais, apesar das aparências. A razão pela qual tudo está ligado é que existe apenas uma ilusão, assim como existe só um Deus. Mas Deus não tem nada a ver com a ilusão. Essa foi uma presunção falsa da parte das pessoas. As pessoas aí inventaram um Deus à sua imagem, que era a maneira como elas acreditavam ser. Mas Deus não criou originalmente a sua imagem, perfeitos, inocentes e um. A unicidade que existe na ilusão é uma unicidade de imitação, pois o ego tenta imitar Deus. Hoje em dia, os físicos quânticos também estão confirmando que o tempo e o espaço são apenas ilusões. O passado, o presente e o futuro ocorrem todos de forma simultânea. Nós somos, na realidade, seres não espaciais, tendo uma experiência espacial. Pode parecer que vocês estão aí e eu estou aqui, mas isso é uma mentira. O espaço é apenas uma ideia de separação, assim como o tempo. Nós dividimos o tempo e o espaço para que pareçam com intervalos de tempo e lugares diferentes, quando tudo isso foi inventado na verdade, e tudo é o mesmo, ainda que pareça diferente, porque é tudo uma ilusão baseada no pensamento da separação. Só que os físicos ainda não sabem dessa parte. Eles só sabem que nossa experiência é uma ilusão comparada com a maneira como as coisas são de verdade quando olhamos de perto. Eles ainda não têm o quadro completo, apenas parte dele. A ciência e a espiritualidade ainda não se encontraram de forma completa, mas estão chegando lá. Por exemplo, eles sabem que se olharmos para uma estrela que está a 20 bilhões de anos-luz daqui, fazemos com que ela mude instantaneamente ao nível subatômico. Como isso é possível? É porque a estrela não está realmente a 20 bilhões de anos-luz de distância. Na verdade, ela está na minha mente. Ou, de forma mais exata, ela é uma projeção de minha mente. Eu a inventei. E ela está vindo de mim, não para mim, como a maioria das pessoas pensa. E ela nem mesmo é matéria, até que eu olhe para ela ou a toque. Ela é energia, que é, na realidade, pensamento. E é por isso que a energia não pode ser destruída. A matéria é apenas uma forma diferente de energia, retornando à energia e depois sendo reciclada.
E a gente para por aqui, continuamos as cenas dos próximos capítulos.